Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Isabela Gonçalves, uma professora negra e estou vestindo uma blusa estampada e uma calça leg preta. Bom, a pergunta que eu trago na aula de hoje é: como surge uma espécie? Isso mesmo, você aí de casa tem ideia como que uma espécie ela surge? Primeiro, né, a gente tem que pensar o seguinte: o que vem ser uma espécie? Ah, professor, o cachorro que eu tenho em casa, o pássaro, o peixe. E como é que essas espécies, né, na verdade, toda essa biodiversidade que nós temos no planeta, como é que essa biodiversidade foi criada? Você aí de casa tem alguma ideia de como que essas espécies elas vão surgindo? A gente sabe que as espécies elas surgem e elas podem sofrer o que a gente chama de extinção, elas podem vir a desaparecer. Mas como que se dá? É sobre isso o tema da aula de hoje. Então vem comigo que a gente vai começar esse papo com evolução. A primeira questão, a primeira pergunta, na verdade, é: o que é a evolução? A evolução vai ser o quê? Aquele processo de mudanças, né, que vai acontecendo dentro de uma população, e aí o que vai acontecendo? Essa mudança, ela vai sendo passada de geração em geração. Então, olha essa imagem. Eu tenho a variabilidade genética, essa variabilidade, ela vai ser ocasionada por mutação, por recombinação gênica. A gente tem aí processos de cruzamento de DNA. Então, vai trazer o quê? Uma variabilidade. Sendo que essa variação de indivíduos, né, ela pode ocasionar o quê? Uma adaptação. Por quê, pessoal? Se a gente tem uma variação dentro de uma população e essa variação surge uma característica nova que não tinha ali, ela vai passar pelo processo que a gente chama de seleção natural. O que vem ser a seleção natural? É o processo que vai selecionar ou não aquela mudança. Então, se aquela mudança genética ela trouxe uma característica vantajosa, o indivíduo vai conseguir chegar à idade adulta e passar para os seus descendentes. Se não, aquela característica a gente vai chamar de quê? Deletéria, ou seja, o indivíduo ele não vai ser uma característica vantajosa para aquele meio e ele não vai ser selecionado para atingir a idade reprodutiva e, consequentemente, deixar essa característica nova para os seus descendentes. Tá ok, professora, mas por que você está falando tudo isso? Aí eu te convido a pensar no que eu te fiz a pergunta anterior. O que vem ser a espécie, né? A gente falou de um pouco de evolução, como é que essa mudança acontece e o que vem ser a espécie. O conceito de espécie, ele vai englobar várias questões. Por quê? A gente tem aí o conceito que a gente vai chamar de morfológico, que a gente vai ter o quê? Grupos de indivíduos que realmente se reproduzem naturalmente. Então, eu tenho aqui a imagem do gato e do cachorro. Eu tenho o quê? Duas espécies, né? Então, a gente tem aí duas espécies e que, assim, o gato, ele vai o quê? Se reproduzir com indivíduos da mesma espécie. Ele vai reproduzir e deixar indivíduos férteis. A mesma coisa o cachorro. Então, nós temos duas espécies totalmente distintas. Agora, eu te pergunto, e uma espécie que não faz uma reprodução sexuada? Lembram do que é uma reprodução sexuada? Lembra da reprodução que tem troca e união de gametas? Quando o indivíduo não tem uma bactéria, por exemplo, que não faz esse tipo de reprodução, ou então a gente tem aí reprodução por bipartição, por fragmentação, como é que esse conceito biológico de espécie, que uma tem que se reproduzir com a outra e deixar descendente fértil, então a bactéria não tem espécies? Então, pensando nessas características, os cientistas criaram outros conceitos de espécies que vão tentar, assim, na verdade, ajudar, né, e contemplar esses outros organismos que não fazem reprodução sexuada. Olhem aí para vocês verem os outros conceitos que existem. A gente tem o conceito morfológico, que apesar de impreciso, ele vai ser importante para identificar esses organismos com esse tipo de reprodução, porque o que ele vai levar em conta? A morfologia, ou seja, a característica daquele indivíduo. E a gente vai ter também o conceito que a gente chama de filogenético, ou seja, o menor grupo de indivíduos que vai representar um ancestral comum. Tá, ok, entenderam tudo sobre espécies, sobre os conceitos e como surge uma espécie nova, professora? Esse é o tema da aula. A gente vai dar a esse processo o nome de especiação. Se vocês olharem a imagem, vocês conseguem entender o seguinte: a especiação vem ser o processo que vai explicar o surgimento de novas espécies. O que isso significa? Eu vou ter aqui embaixo
uma espécie ancestral que, a partir de mudanças, né, lembram das variabilidades? Através de várias mudanças, né, através do processo de evolução também, eu vou ter, ao invés de uma única espécie, eu vou ter o quê? Eu vou passar a ter duas espécies. Então, a gente tem aqui o que a gente vai chamar de cladograma. Então, nesse cladograma, pensando na história do passado, até a espécie atual, ou seja, a espécie recente, a gente teve o quê? Uma única espécie que, na verdade, com o processo de especiação, ela sofreu especiação e passou a ter duas espécies. Para a gente entender melhor, pessoal, eu trouxe um vídeo muito bacana que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, que inicialmente era uma espécie e passou a ter duas espécies. Olá, meu nome é Paula e eu estou aqui para contar para vocês uma história muito legal sobre especiação. Era uma vez uma população selvagem de moscas da fruta cuidando de suas próprias vidas em vários cachos de bananas podres, alegremente deixando seus ovos no fruto mole. Mas de repente acontece um desastre. Um enorme furacão leva as bananas e as imaturas moscas da fruta contidas nelas para o oceano. As moscas da fruta, já maduras, emergem de seus viscosos viveiros para esta ilha solitária. As duas porções das populações, do continente e da ilha, agora estão muito distantes para o fluxo gênico unilas. As condições ecológicas da ilha são um tanto diferentes daquelas do continente. As pressões seletivas diferentes irão mostrar ao longo do tempo as mudanças de muitas gerações de seleção natural. Então, um novo tornado leva de volta as moscas para o continente depois de anos viverem isoladas na ilha. De volta ao continente, nem todas são aceitas pelas moscas que vivem ali, mas algumas acabam se reproduzindo. E os poucos que se acasalam com as moscas do continente produzem ovos inviáveis por causa de outras diferenças genéticas entre as duas populações. A linhagem se dividiu agora que os genes não podem mais fluir entre as populações, e a partir de então temos duas novas espécies que se originaram de um ancestral em comum. Vocês gostaram do vídeo? Vocês conseguiram entender que através de um processo, na verdade, através de uma mudança aí, que foi o furacão, essa espécie que acontecia somente em um determinado ambiente, né? O que aconteceu? Parte dela foi levada para um outro ambiente. E esse isolamento foi o suficiente o quê? Para gerar várias gerações somente cruzando entre aquela população daquele ambiente isolado. E as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, elas foram o quê? Aumentando das mudanças que foram acontecendo com a população que ficou no continente, né? Então, a população da ilha ficou muito diferente da população do continente. E o que aconteceu? Chegou a um determinado momento que aquelas espécies, elas não estavam mais o quê? Conseguindo cruzar entre si. Aí a gente volta no conceito de espécies, ou seja, elas passaram a, na verdade, não ser mais uma espécie, e sim a ser duas espécies. Então, vocês entenderam o quê? Que a especiação vai ser o processo do qual as espécies, elas vão ser o quê? Formadas, ou seja, as espécies novas serão formadas. E um principal, assim, motivo é o quê? É esse isolamento reprodutivo, né? E esse isolamento reprodutivo, vocês viram no vídeo o quê? Que foi através do quê? De uma barreira. Essa barreira foi o quê? Uma dispersão? Ou foi, na verdade, uma dispersão que a gente vai chamar de passiva, ou seja, a banana, né, foi levada através do furacão para a ilha. Então, a gente tem outras formas também de acontecer a especiação. Olhem aí, uma outra forma que a gente vai chamar de dispersão ativa. Essa dispersão ativa, por quê? A própria população, ela não precisou, na verdade, do surgimento de uma barreira. Ela mesmo aconteceu por quê? Por dispersão. Então, a própria população, que inicialmente ela colonizava apenas um território, ela passou o quê? A uma parte da população, que a gente vai chamar de subpopulação, ficou restrita a um lago. E uma outra parte da população, ela ficou o quê? Restrita a montanhas. Então, a própria população, ela se dispersou para ambientes diferentes
que também foi suficiente para gerar esse isolamento reprodutivo. Então, vocês entendam o seguinte, que para gerar a especiação, não precisa ser propriamente um evento, algo que vai acontecer, como, por exemplo, o soerguimento de uma cordilheira ou um furacão. Não necessariamente. As espécies, elas podem, na verdade, dentro do próprio ambiente, a gente vai ver isso daqui a pouco, fazer com que a especiação ela ocorra. Ela não precisa de um evento desse porte para que aconteça, tá bom? Então, agora a gente vai ver outros fatores, né? Quais são os principais fatores que levam à especiação? Olhem aí, a gente tem o principal, a variabilidade genética, ou seja, através da variação entre os genes, né? Ou seja, entre o DNA, que pode ser através de uma mutação, como eu já falei. Ou seja, eu tenho um exemplo aqui de uma mutação. Eu tenho um besouro verde cruzando com um besouro verde. Só que nesse processo de cruzamento de espécies, eu tenho o quê? Uma mutação. Essa mutação é uma mudança aleatória no DNA, é aleatório. Só que essa mudança ela pode surgir uma característica diferente, como aqui, por exemplo, um besouro marrom. E ele teve seu código modificado, né, o seu DNA, o seu código genético e uma característica nova. E um exemplo claro que eu trouxe para vocês aí de mutação é o quê? Vocês aí de casa gostam de história em quadrinho, gostam aí dos filmes? Então, esses filmes de super-herói, a maioria deles sofreu o quê? Os personagens sofreram mutações, mudanças no seu código genético que deram, na verdade, o quê? Uma certa vantagem naquele ambiente que eles estavam. Então, isso é um exemplo muito legal de uma variabilidade genética. Uma outra questão é a barreira reprodutiva. A gente viu aí exemplos de isolamento reprodutivo entre as espécies, né? Seja através de uma barreira geográfica, seja através, por exemplo, de uma barragem que aumentou o nível do rio e aquelas espécies ficaram totalmente isoladas. Então, pode ser vários eventos ou até mesmo a dispersão, lembram? As espécies elas podem se deslocar e ter um isolamento reprodutivo. Continuando aí na imagem, olhem aí rapidinho. A gente tem o quê? A seleção natural. Então, sempre a seleção natural ela vai atuar de forma positiva ou negativa para o quê? Selecionar os indivíduos mais adaptados àquele ambiente. Então, eu tenho aqui, para mostrar para vocês a seleção natural, duas situações. Por quê? A gente tem uma situação A que eu tenho mariposas brancas e pretas, em que eu tenho aí uma casca de árvore clara, por exemplo. Na situação A, qual é a espécie que está em vantagem, né? Eu tenho uma espécie branca como vantajosa, uma característica branca. Por quê? O predador dessa mariposa, ele não vai conseguir enxergar a mariposa branca. Então, essa característica naquela situação, ela foi vantajosa. Se a situação fosse uma árvore mais escura, qual a característica vantajosa? A da espécie o quê? De mariposa escura. Então, percebam, gente, que o seguinte, a seleção natural ela vai atuar de ambiente para ambiente. Não é porque uma mariposa branca ela vai ter vantagem naquele ambiente com uma casca mais clara que toda mariposa branca vai ter uma característica vantajosa. Não, é sempre de acordo com aquele ambiente. E para a gente finalizar a nossa aula, eu trago para vocês 3 tipos de especiação. Olhem aí, eu vou ter uma especiação que nós chamaremos de alopátrica. O que vem ser alopátrica? São populações que são isoladas geograficamente por diferentes tipos de barreiras, como nós vimos, né? Nos vários exemplos que eu trouxe para vocês. Então, os exemplos que eu trouxe foram, na verdade, de especiação alopátrica. Por quê? Existiu uma barreira que fez com que a população A ficasse isolada reprodutivamente da população B. Elas não reproduziam entre si por um determinado momento até surgir uma nova espécie. E eu vou ter o tipo de especiação chamado simpátrica. O sim significa o quê? No mesmo lugar. Então, a especiação, lembra que eu falei isso com vocês? Ela vai acontecer sempre do mesmo lugar. Ou seja, eu vou ter dentro daquela população espécies com variabilidade e essa variabilidade ela pode desencadear ao longo do tempo, ao longo de gerações, o quê? Uma nova espécie, sem necessariamente precisar de uma barreira de forma que elas estejam isoladas geograficamente. E aí eu te pergunto, né? Ou, na verdade, você me pergunta, professora, há quanto tempo que esse processo acontece, né? Quanto tempo que uma espécie leva para surgir uma outra espécie? E isso, eu te respondo, vai variar muito. A gente tem estudos, né, acontecendo em laboratório que os pesquisadores conseguiram ver especiação acontecendo a nível de 40 anos, porque tem aí várias gerações. Isso vai depender do ciclo da espécie, do ciclo reprodutivo, da taxa de mutação. Então, isso aí tem... E assim, sem contar que
o que a gente conhece naturalmente, né, são milhões de anos. Muitas das vezes a gente encontra espécies que, na verdade, ela está ali no limiar, né? Ela não é propriamente aquela característica da espécie 100%, mas ela pode estar em processo de especiação que daqui a alguns anos, alguns milhões, talvez, de anos, ela já seja uma espécie completamente distinta da ancestral. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!